A história assustadora por trás do Barba Azul. Alguns contos de fadas são tão sombrios que fazem o exorcista parecer sessão da tarde. Agora, imagine um homem rico e poderoso com um histórico suspeito de esposas desaparecidas. Um dia, uma nova esposa encontra a chave de um quarto proibido, abre a porta e descobre um verdadeiro filme de terror. Corpos das ex-mulheres do marido, todas brutalmente assassinadas. Parece roteiro de true crime, mas na verdade é a história do Barba Azul, um dos contos mais aterrorizantes já criados. Agora prepare-se para o plot twist. E se eu te dissesse que o Barba Azul pode ter existido de verdade? E pior, que ele pode ter sido a junção de três figuras históricas brutais. Além do nobre francês Gilles de Rais, dois reis se encaixam perfeitamente nesse perfil. O bifão do Henrique VIII, claro, e Ivan o Terrível da Rússia. Se um deles trocava de esposas como quem troca de roupa e mandava decapitar as que irritavam, o outro mergulhou seu império no terror absoluto. Nem a própria família escapou da sua fúria. Mas será que esses homens foram a inspiração real para o mito do Barba Azul? Ou será que o conto apenas reflete um horror que sempre existiu no poder absoluto? Hoje vamos dissecar essa história e descobrir até que ponto o terror dos contos de fadas é apenas ficção. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Stephanie e hoje vamos explorar a conexão do Henrique VIII, Ivan o Terrível e o Barba Azul. Pega o seu café ou chazinho de camomila, dependendo da sua coragem, porque esse vídeo promete ser intenso. Ok, vamos lá. Você já parou para pensar no quão sinistro é o conceito do Barba Azul? Um homem com dinheiro, poder e um histórico de esposas desaparecidas. Parece true crime, mas na verdade é exatamente isso. Mas ao contrário do que se pensa, essa história não surgiu do nada. O conto foi registrado no século XVII por Charles Perrault, o mesmo autor de Chapeuzinho Vermelho e Cinderela. O que prova que na época os contos infantis tinham uma vibe menos Disney e mais psicologicamente perturbador. No conto, Barba Azul é um homem muito rico, com um histórico de casamentos suspeitos. Ele se casa novamente e dá à nova esposa todas as chaves do castelo, com uma única regra: ela não pode abrir uma porta específica. Adivinha o que ela faz? Exatamente. E dentro do quarto proibido, ele encontra o que restou das ex-esposas. Corpos ensanguentados, pendurados como troféus de um caçador. Um baita red flag, né? Agora, a pergunta que não quer calar. Esse conto foi só uma criação macabra da literatura ou tem alguma base real? Bom, a resposta é os dois. Não há uma única inspiração real para o Barba Azul, mas existem alguns personagens históricos que fazem a gente pensar, parece familiar. O mais famoso é o Gilles de Rais, mas além dele, dois outros reis podem ter inspirado o conto, que definitivamente viveram vidas dignas de um Barba Azul real. O Henrique VIII e o Ivan o Terrível. Mas o que faz o Henrique VIII e o Ivan ser tão parecidos com o Barba Azul? Primeiro, relação conturbada com suas esposas. O Henrique VIII, como já contei, se casou 6 vezes e mandou 2 delas. Porque na Inglaterra Tudor, o divórcio às vezes envolvia um carrasco. Já Ivan IV teve 7 ou 8 esposas, ou 6, depende de quem conta, mas a sua especialidade era mandar qualquer um para o além, independentemente do grau de parentesco ou afeto. Agora, o mais curioso. Tanto Henrique quanto o Ivan começaram seus reinados com imagens positivas. Henrique era jovem, atlético e carismático, um príncipe encantado do século XVI. Ivan, apesar do apelido que ganharia depois, foi um governante astuto e estratégico nos primeiros anos. Mas como diz o velho ditado, dê poder a um homem e descubra o que ele é. No caso desses dois, a resposta foi preocupante. Então, já dá para perceber que a coisa vai ficar mais intensa, né? Mas eu já falei demais sobre isso, vamos conhecer o primeiro candidato macabro a essa posição. Gilles de Rais, o homem que poderia ter sido a inspiração mais próxima do Barba Azul real. Imagine um cavaleiro medieval com um currículo impressionante. Ele era um guerreiro renomado, riquíssimo, e lutou ao lado de Joana d'Arc na Guerra dos 100 Anos. Incrível, né?
Pois é, só que essa não é a parte pela qual ele ficou famoso. Porque depois que a guerra acabou, o Gilles de Rais começou a trilhar um caminho tão sombrio que faz qualquer vilão de filme parecer inofensivo. O que ele fez? Decidiu torrar sua fortuna financiando espetáculos teatrais gigantescos, alquimistas suspeitos e práticas ocultas. E isso foi só o começo. O problema é que, além de bancar esses hobbies caros, ele começou a se envolver em crimes terríveis. E aí vem o choque. Gilles de Rais foi acusado de sequestrar, torturar e assassinar um número impressionante de crianças. Algumas estimativas sugerem que essas vítimas podem ter passado de 100. Os registros da época foram feitos durante um julgamento liderado pela Igreja e pelo governo francês. Então, nunca saberemos se os números foram exagerados ou não. Agora, pausa para refletir. Como um homem que lutou ao lado de Joana d'Arc e foi visto como um herói nacional, se tornou um dos primeiros assassinos em série documentados da Europa. Pois é, essa é a grande questão. Alguns historiadores acreditam que ele enlouqueceu com o tempo. Outros dizem que ele já era psicopata desde o começo, mas o poder e o isolamento transformaram no monstro que ele se tornou. E aqui surge outra dúvida. Será que Gilles de Rais realmente fez tudo isso ou foi vítima de uma armação? Algumas pessoas acreditam que ele foi alvo de um complô político. E convenhamos, se tem uma coisa que a Idade Média sabia fazer bem, era destruir a reputação dos nobres ricos para tomar suas terras. Mas antes que alguém saia inocentando Gilles de Rais por aí, vale lembrar que ele confessou os crimes voluntariamente, antes mesmo de ser torturado. Então a teoria da conspiração fica um pouco mais difícil de engolir, né? Seu julgamento foi um espetáculo à parte. Testemunhas, incluindo servos, cúmplices e famílias das vítimas, descreveram os crimes com detalhes assustadores. Se todos mentiram, foi uma das maiores armações da história. No final, o Gilles de Rais foi condenado. Em outubro de 1440, ele foi enforcado e queimado publicamente. Nos últimos dias, ele se mostrou arrependido e pediu confissão, o que era incomum para criminosos condenados por crimes tão graves. Mas será que ele inspirou diretamente o mito do Barba Azul? Bom, não há provas concretas de que o Perrault tenha usado Gilles de Rais como referência, mas a conexão faz sentido para alguns historiadores. Para mim não, mas eu tenho que trazer todas as teorias aqui. Um nobre, rico e poderoso, envolto em mistério, acusado de crimes horrendos e que tenha escondido segredos macabros dentro do seu castelo? Parece familiar. Algumas versões da lenda falam de salas secretas onde as vítimas eram escondidas, e embora não existam provas históricas que o seu castelo tinha algo assim, a ideia de um homem de poder escondendo crimes terríveis parece com a história do Barba Azul. Agora, vamos pensar junto. Será que o mito do Barba Azul foi só um aviso para mulheres sobre os perigos do casamento? Ou será que foi uma forma de manter viva a memória de figuras como Gilles de Rais? Afinal, se tem uma coisa que a história prova repetidamente, é que figuras monstruosas nunca são esquecidas completamente. Elas somente mudam de nome ao longo do tempo. Aí agora vamos falar do bifão, Henrique VIII. Um rei que pode não ter escondido corpos em um quarto proibido, mas certamente não tinha um histórico muito melhor quando o assunto era casamento. Eu inclusive fiz 4 vídeos biográficos sobre ele que tem aqui na playlist tudo. Enfim, se existe um homem na história que parece ter tratado suas esposas como figurinos descartáveis, esse homem foi ele. Então, preparados para conhecer um pouquinho desse rei que trocava de esposas como quem troca de roupa? Vamos falar dele. Ele passou de Príncipe Encantado para Barba Azul versão Tudor. Enfim, aqui vai ser algo rapidinho, eu vou tentar me segurar. Se Gilles de Rais tem uma conexão questionável com o mito do Barba Azul, com Henrique VIII, para mim, a coisa fica mais clara. Afinal, se existe esse homem que tratou as esposas como figurinhas repetidas de álbum da Copa, foi ele. Mas antes da gente falar rapidamente sobre os casamentos, vamos falar como era o Henrique VIII antes de virar o rei surtado e paranoico que a gente sabe que existiu.
No começo do seu reinado, Henrique VIII era praticamente o galã da monarquia europeia. Atlético, charmoso, inteligente, tocava instrumentos, escrevia poesia e falava várias línguas. Se existisse o Instagram do século XVI, o feed dele teria selfies com armaduras brilhantes, stories caçando veados e vídeos tocando alaúde com uma legenda "Me sentindo abençoado". E por incrível que pareça, ele começou seu reinado sendo um monarca promissor. Quando subiu ao trono em 1509, aos 17 anos, Henrique era a grande esperança da Inglaterra. Seu casamento com Catarina de Aragão, princesa da Espanha e viúva de seu irmão mais velho, parecia um conto de fadas real. Só que se tem uma coisa que a história nos ensina é que contos de fadas sempre têm uma reviravolta trágica. Henrique VIII e Catarina de Aragão ficaram casados por quase 24 anos. Mas o problema foi que Catarina de Aragão não conseguiu dar a ele um filho homem. E, para um rei no século XVI, isso era equivalente a uma falência completa. Sem um herdeiro masculino, o trono ficaria vulnerável a disputas e crises dinásticas. Agora, o que um rei comum faria nessa situação? Talvez aceitasse o destino e nomeasse uma filha como sucessora? Talvez adotasse uma abordagem mais paciente? Pois bem, o Henrique VIII não era um rei comum. Ele decidiu que a melhor solução era anular o casamento e casar com outro produto mais jovem. O único problema, Papa não estava nem um pouco interessado em permitir isso. E aqui vem um ponto muito importante que precisa ser esclarecido. O Henrique VIII não rompeu com a Igreja Católica apenas por causa da Ana Bolena. Essa é uma versão porca e simplificada da história, mas a realidade é muito mais complexa. Ele já buscava outras esposas desde 1520 e, além de querer um herdeiro, ele queria simplesmente não dar mais satisfações ao Papa, nem mandar dinheiro para Roma e principalmente queria dissolver os mosteiros e ficar com o din-din da igreja para si. Ou seja, Ana não foi a razão da separação com a igreja, mas sim o catalisador. Quando o Papa negou o pedido de anulação, Henrique rompeu completamente com Roma e criou a Igreja Anglicana, basicamente para se autoconceder o divórcio e tomar o controle religioso do país. E aí, depois de todo esse caos, ele finalmente conseguiu se casar com Ana Bolena. Mas, como todo mundo já sabe, essa história não terminou bem. Ana era inteligente e uma mulher muito à frente de seu tempo. Mas, assim como Catarina, não conseguiu dar a Henrique um herdeiro homem. A única filha do casal foi Elizabeth, que mais tarde se tornaria uma das maiores rainhas da história da Inglaterra. Então adivinhem, o Henrique começou a perder a paciência. E aqui precisamos deixar claro um ponto fundamental. As acusações contra Ana Bolena foram totalmente forjadas por Thomas Cromwell. Ele queria que o dinheiro dos mosteiros fosse para os nobres e para o rei, e para ele mesmo. Mas a Ana tinha planos de usar parte dessa riqueza para ajudar os pobres. Resultado, ela virou um problema para o governo. E a solução foi simplesmente inventar crimes para condená-la. A farsa incluiu adultério, traição e até incesto. Mas historicamente sabemos que ela não estava nem presente nos locais onde disseram que ela se encontrou com seus amantes. Ou seja, Henrique VIII assinou a sentença de morte da esposa baseado em mentiras descaradas. Então, no final das contas, Ana Bolena foi decapitada com uma espada e Henrique VIII até trouxe um espadachim francês para tornar a execução mais rápida e digna. Ele tinha contratado o espadachim bem antes do julgamento da Ana, para você ver que ela já estava condenada e ele era bem crazy. Enfim, depois da Ana, o Henrique seguiu para o terceiro casamento com a Jane Seymour. Finalmente, ela deu a ele o tão esperado filho homem Eduardo VI. Mas a sorte de Jane durou pouco. Ela morreu logo após o parto, deixando o Henrique devastado, pelo menos por um tempo. Aí, ele se casou com Ana de Cleves, que a história foi curta e bizarra. Quando ele viu a Ana pela primeira vez, segundo ele não gostou da aparência dela e pediu anulação do casamento poucos meses depois. Basicamente, ele deu um dislike na vida real e cancelou a relação como quem devolve uma compra em 7 dias. Mas, se você sabe da verdade, sabe que ele já provavelmente não funcionava na cama, e também ela não o reconheceu. Quando gordo e fétido rei,
entrou como um Robin Hood achando que ela ia amá-lo e reconhecê-lo. Aí já sabe, nunca rebaixe a autoestima de um branco hétero top e rei. Depois veio Catherine Howard, a quinta esposa. Jovem e cheia de vida, ela parecia trazer uma nova energia para a corte. Só que, diferentemente do que muitos dizem, não há provas concretas de que ela traiu o Henrique. A única prova usada foi uma carta que ela enviou para o Thomas Culpeper, onde dizia que ela era devota a ele. Isso não significa traição. Além disso, ela sempre estava acompanhada de Jane Bolena, sua dama de companhia, tornando tudo ainda mais improvável. Os historiadores modernos acreditam que o Henrique ficou sabendo dos relacionamentos anteriores dela porque ela acabou sendo condenada por uma lei que proibia rainhas de se casar sem revelar romances passados. E ela acabou decapitada com machado, já que era nobre. Finalmente veio a Catherine Parr, a sexta esposa. Inteligente e estrategista, ela conseguiu ser a única esposa que sobreviveu ao Henrique. Mas isso quase não aconteceu. Catherine Parr quase foi acusada de heresia porque tinha conexões com protestantes fervorosos. Henrique VIII chegou a emitir um mandado de prisão contra ela, mas Catarina, muito esperta, descobriu antes e conseguiu convencê-lo de que só discutia religião porque queria aprender com ele. Agora, convenhamos, se isso é uma história real, próxima do conto do Barba Azul, eu não sei o que é. Se tivesse redes sociais na época, imaginem as red flags desse homem. Mas calma, que ainda não terminamos. Se o Henrique já era assustador no quesito marido perigoso, espere até conhecer Ivan o Terrível, o czar russo que levou a paranoia e a brutalidade a um novo nível. E olha aqui, se a história te dá um apelido desse, você pode ter certeza que não foi algo bom. Agora, antes de julgarmos esse czar como um lunático absurdo, vamos entender de onde ele veio. Porque, sejamos honestos, ninguém nasce o terrível, né? Ou será que nasce? Ivan IV nasceu em 1530 e sua infância foi tão traumatizante que faria qualquer vilão de história ter pena dele. Seu pai, o grão-príncipe de Moscou, morreu quando Ivan tinha 3 anos. E para piorar, sua mãe foi possivelmente envenenada quando ele tinha 8. Isso significava que ele ficou órfão antes dos 10 anos de idade e foi criado em um ambiente de traições, conspirações e violência política. E não estamos falando de uma infância difícil no estilo não ganhou o brinquedo que queria. Ele cresceu cercado por boiardos, os nobres russos, que basicamente se matavam pelo poder, enquanto ele e seu irmão eram tratados como fantoches. Segundo relatos, ele era frequentemente maltratado, negligenciado e até forçado a viver em condições miseráveis dentro do Kremlin. Agora pensem comigo, qual é a chance de um garoto que cresceu nesse ambiente se tornar um adulto emocionalmente estável? Pois é, com 16 anos, Ivan o Terrível fez algo inédito. Se declarou o czar da Rússia, se tornando o primeiro governante russo a usar esse título oficialmente. Parece um grande momento de ascensão, certo? Só que, na verdade, essa foi a primeira etapa de um reinado que oscilaria entre brilhantismo e uma completa loucura. Nos primeiros anos, o Ivan IV tentou modernizar a Rússia. Ele criou um sistema administrativo mais eficiente, reformou o exército e expandiu o território russo, conquistando os khanatos de Kazan e Astrakhan. Só que aí, em 1560, sua primeira esposa, Anastácia Romanova, não aquela Anastácia que você conhece, morreu repentinamente. E essa história é importante porque Anastácia era um dos poucos pilares de estabilidade na vida dele. O Ivan a amava profundamente, sua morte, possivelmente por envenenamento, desencadeou um colapso psicológico. A partir desse ponto, ele não confiava mais em ninguém. Ele começou a acreditar que os boiardos tinham matado Anastácia e que sua corte estava cheia de traidores. Sua paranoia aumentou a níveis incontroláveis e quando uma pessoa extremamente poderosa se torna paranoica, a coisa nunca termina bem. Agora, se você acha que espionagens, escutas telefônicas e governos controlando informações são exclusividade dos tempos modernos, o Ivan praticamente inventou o conceito de um estado paranoico. Em 1565, ele criou a Oprishchina, um
sistema de governo no qual ele tinha controle absoluto sobre parte do território russo e uma força especial de agentes para fazer o seu trabalho sujo. Esses agentes tinham liberdade total para eliminar qualquer pessoa considerada uma ameaça ao czar. E quando eu digo liberdade total, eu realmente quero dizer liberdade total. Torturas, execuções públicas e perseguições em massa se tornaram práticas diárias, porque alguém do clã foi acusado de traição. O ápice dessa loucura foi o massacre de Novgorod, em 1570. O Ivan suspeitou que a cidade estava conspirando contra ele e ordenou uma campanha de terror. Tropas leais ao czar mataram milhões de pessoas e devastaram completamente a cidade. O número exato de mortos é incerto, mas estima-se entre 2.000 e 15.000 pessoas tenham sido assassinadas. Agora façam uma pausa e pensem. Henrique VIII pode ter mandado decapitar algumas esposas, mas o Ivan IV transformou a Rússia em um pesadelo para qualquer um que ousasse desafiá-lo. E o histórico matrimonial. Ele teve pelo menos 6 ou 4 ou 5 esposas, enfim, e 3 delas morreram em circunstâncias suspeitas. Coincidência? Talvez não. Mas, conhecendo o Ivan, provavelmente não. Eu vou contar mais sobre isso num vídeo específico sobre as esposas dele. A Maria Terminujóvna morreu em 1569, possivelmente envenenada a mando do Ivan. A Maria Sobrakina morreu 2 semanas após o casamento com sinais de envenenamento. E a Ana Vaskilovska foi enviada para um convento e morreu logo depois. Boatos dizem que ela foi assassinada. Agora eu te pergunto, se um homem casa várias vezes e as esposas simplesmente começam a morrer, vocês acham que é apenas azar? Se o Barba Azul original eliminava esposas, o Ivan IV talvez tenha seguido o mesmo caminho, mas com um toque extra de paranoia e violência estatal. E você acha que acabou? O Ivan atacou seu próprio filho e herdeiro, Ivan Ivanovsky. A história conta que em 1581, durante uma discussão, o Ivan IV perdeu o controle e atacou seu filho com um golpe que fez com que ele morresse dias depois. O mais trágico dessa situação é que o filho dele era o futuro da Rússia. Então, esse foi um golpe profundo para ele. O remorso o perseguiu até o fim da vida. Ou não, quem sabe? Agora eu pergunto para você, será que o Ivan pode ser comparado ao Barba Azul? Se o critério for esposas mortas, o Henrique VIII ganha ainda de lavada. Mas se for poder absoluto, paranoia e brutalidade, Ivan o Terrível seria um Barba Azul que não escolhia apenas esposas, escolhia um país inteiro. Bom, agora quem foi o verdadeiro Barba Azul para você? Qual dos 3 você acha que mais se encaixa? Mas, olhando de um jeito mais amplo, talvez o Barba Azul não seja uma pessoa, mas um arquétipo de homens poderosos e perigosos que usavam o casamento como controle e, quando conveniente, como sentença de morte. E cá entre nós, a história tá cheia de figuras assim. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e te vejo amanhã.